Pois é, então eu vou te contar. A minha família toda é daqui, né? Meu pai e minha mãe, eles nasceram aqui, meu pai, perto de Olaria, e minha mãe em Lima Duarte. Meus pais foram embora daqui em 1958, foram morar no Triângulo Mineiro. Eu e meu irmão mais novo, nós nascemos lá. Eu nasci numa cidade chamada Capinópolis. Meu pai era funcionário público, né, da Receita Estadual. E ele morou em muitas cidades. Eu, por exemplo, nasci em Capinópolis, morei em Araguari, Tuiutaba, Uberlândia, Juiz de Fora, e aos 18 anos eu vim para Lima Duarte. Mas desde os 15 eu já era apaixonada por Lima Duarte. Quando eu vim em Lima Duarte, assim, quando eu tinha 15 anos, eu conheci aquela quantidade de primos que eu tinha, né? Eram muitos, quase 50 primos. Eu fiquei encantada. Aí eu falei, eu quero morar nessa cidade, eu quero ficar aqui. E aí aos 18 eu vim. Eu tinha ganhado minha filha de pouco, terminei o ensino médio em Lima Duarte, fiz magistério. E dali fiquei em Lima Duarte 40 anos consecutivos. Meu pai aposentou e a gente voltou, veio morar em Lima Duarte. Primeiro Juiz de Fora, depois Lima Duarte. Meu pai e minha mãe vieram para Olaria e eu fiquei morando em Lima Duarte. Fui trabalhar na escola em Valadares. Trabalhei lá em Valadares 24 anos. Na prefeitura de Juiz de Fora 27. Aí aposentei. Quando eu fiz meu mestrado em literatura brasileira, aí assim, aquilo me acendeu uma coisa de que o livro ele te leva para um lugar que cada um tem um caminho e é um caminho sem volta. O que você leu, o que você aprendeu, não tem como esquecer depois. E eu tenho um problema, né? Porque assim, quando eu entro num projeto, eu nunca entro mais ou menos, ou eu entro e não acabo. Se eu entrei, ele tem começo, meio e fim, seja o que Deus quiser. E veio a Universidade Antônio Carlos para Lima Duarte. Eu até então, eu tinha tido uma experiência de dar aula muito pouca em Lima Duarte, porque logo eu passei no concurso, né, da Prefeitura de Juiz de Fora. E aí eu vim para dar aula para o curso de Normal Superior e Pedagogia. Então, eu acho que foi ali que eu virei, assim, uma enlouquecida por ensinar e por produzir cultura. E aí eu comecei a fazer uns projetos com os meus alunos e sempre eram projetos muito bacanas, que as pessoas abraçavam com muito gosto. Eu dei aula mais ou menos para umas 200 pessoas de Lima Duarte, Olaria e Pedro Teixeira, todos educadores. E nesse meio tempo, eu ficava pensando assim, né? É hora da gente começar a focar mais na cultura aqui. Aí a gente fez esses projetos que era o Unipac vai aos bairros. Então a gente ia e brincava com as crianças e a gente levava livro. E quando a gente chegava nas comunidades, eles viam os livros, eles ficavam enlouquecidos. E nesse meio tempo, alguém lá da minha rua, que é a Joaquim Otaviano, que é o caminho para Ibitipoca, a gente começou a falar, nossa, todo mundo passa aqui, ninguém para, os turistas, vamos fazer uma mobilização. E aí a gente pega e vê e percebe que Lima Duarte, nesses projetos que a gente ia nas comunidades, que a biblioteca estava fechada, que não tinha biblioteca pública em Lima Duarte. Fizemos um portal, fizemos o dia, que aliás coincidiu que era o aniversário da minha mãe, 26 de maio, e aí a gente fez uma mobilização na rua. E a gente chamou muita atenção, a gente fez muita festa na rua. Nós percebemos que a cultura ela tem que ser viva. A gente falou, a gente precisa montar uma biblioteca. Onde nós vamos montar essa biblioteca? Onde hoje a Associação Cultural Caminho da Serra tinha um galpão que servia para uma empresa de engenharia. A minha mãe conversou com meu primo falou, não, vocês podem usar, porque está parado.
E aí a gente começou a juntar, né, os livros. Aí, nesse meio tempo, a Márcia, minha irmã, estava muito motivada com a biblioteca. Ela pode deixar. Eu tenho muito livro, eu tenho muita revista, eu vou ajudar. E, nesse meio tempo, a Márcia falece. Ela faleceu, e aí, o que acontece? No dia do velório dela, a varanda dela estava lotada de livros já para a nossa biblioteca. Aí aquilo emocionou todo mundo, a gente ficou muito emocionado e a gente falou, agora a gente vai montar essa biblioteca. E aí a gente montou a biblioteca que tem o nome dela, Arcia Delgado Serduc. Não existiu o Caminho da Serra, começa com a biblioteca. Nessa época, deu uma virada de chave na cultura do Brasil, que foi mais ou menos em 2005, 2006. E o Estatuto da Associação Cultural Caminho da Serra, ele foi um estatuto muito bem feito, sabe? Porque o Marco Antônio tinha participado, a gente não tinha noção de nada, gente. O movimento começou em 2005, em 2007 a gente monta a associação e ali ela foi. E aí eu me descobri o quê? Eu que até então eu era só uma professora, né? que fez o mestrado em literatura brasileira, que gostou do que era literatura, eu passei a ser uma produtora cultural, né? E aí a gente começa a associação com a biblioteca, com os grupos de apresentação de música, apresentação de teatro. Quando a gente fez a criação, né, o evento de criação da Associação Cultural Caminho da Serra, a gente chamou uma poetisa, que era Lima Duartina. A Matérias é uma poetisa muito conhecida em Juiz de Fora. Nasceu em Lima Duarte, mas foi embora muito cedo tal. Mas eu fiquei encantada com ela. Aí eu fui na casa da Matérias para fazer, né, meu trabalho, entrevista. E era aquela casa, assim, pensa uma casa literária. E aí eu e ela, nós tivemos, assim, uma amizade que nasceu do primeiro encontro. E ela me doou muitos livros, e ela foi lá, conheceu a biblioteca. Em 2009, não, 2008, acho que 2008, ela faleceu. Ela tinha um tio só, que tinham alguns irmãos, alguns filhos, e um dos filhos era o Alexandre Miranda Delgado, que é nosso primo, então a gente tinha um primo comum. E o Alexandre ligou para mim, ele que escreveu, né, aquela obra-prima que é a história, memória histórica de Lima Duarte, o primeiro estudo que fizeram sobre Lima Duarte e região. Então, aí o Alexandre liga para mim e fala, Mília, a Imatérias, a Imaculada, né, ele falava Imatérias, Imaculada. A Imaculada gostava muito de você e ela ficou encantada com o projeto da Associação Cultural. Então, eu quero doar todo o acervo da Imatérias para vocês. Imagina, era um apartamento, né? Tá. O que nós vamos fazer? Aí levei para o pessoal da associação, aí todo mundo, não, nós vamos fazer alguma coisa. E aí a gente construiu uma sala para Imatérias, que é a nossa sala de poesia Imatérias. Eu acho que foi 2010 ou 2011 que a gente fez essa inauguração, a criação da sala de poesia. Eu montei um grupo de poesia para a gente declamar em Matérias, igual acontece em Itabira, que existe um grupo lá que declama Carlos Drummond de Andrade. E durante 8 anos a gente declamou em Matérias, entendeu? Tem uma geração que cresceu declamando em Matérias. Peguei uma galera, teve uma época que eu tinha 21 crianças de 8 a 12 anos que declamavam poesia, que foi o grupo de poesia Eu Amo Ler. Ela era uma escritora, eu acho que o estilo dela é meio parnasiano, meio simbolista. Ela tem muita prosa poética que são, nossa, muito bonitas. Então, aí a gente lançou o projeto Editora Caminho da Serra. Como que aconteceu? Vou contar como que aconteceu.
O Giancarlo Nardi foi em São Paulo e comprou um livro que é um livro bem artesanal de um coletivo que chama Dulcinea Catadora. Aí ele vem e trouxe e falou, Miriam, olha que espetáculo aqui, porque ele ama ler, ele ama poesia. Olha que projeto lindo. Vamos fazer isso aqui na Associação Cultural Caminho da Serra? Aí eu falei, eu topo. O primeiro livro foi com a dona Norma Bongrades, a dona Shirley Guedes e com a Marina, esposa do Pedrinho. A segunda edição chama Eu Amo Ler Poesia. E aí a gente novamente a gente publicou, né, com mulheres com idades variadas, e as crianças declamavam as poesias. Então foi uma efervescência de poesia na minha vida, eu acho que na vida cultural de Lima Duarte. Agora a gente está indo para o terceiro livro, né, de poesia, só que agora com poesias masculinas, que é com o Evandro Fontes, o Marco Antônio Silva, Humberto Paula e o Will Souza. Eu fiquei em Lima Duarte até 2018. Em janeiro de 2018 eu fui embora para o Espírito Santo, né, Guarapari. Na época que eu estava envolvida com muita coisa. Eu tinha a Associação Cultural Caminho da Serra, eu estava no Rotary de Lima Duarte, eu coordenava o Interact. Depois eu fui coordenar o Interact regional, que eram 40 cidades. Então era aproximadamente uns 2.000 jovens. E aí eu falei, não, eu preciso dar um tempo para mim e para minha família. Porque a minha filha na época estava com 10 anos, ela nasceu, a Ana Fernanda, na época da criação da Associação Cultural Caminho da Serra. Então ela foi criada dentro da Associação Cultural Caminho da Serra. Depois eu fui para o Rotary, fui para o Interact, então minha vida estava assim, uma vida social e a minha vida familiar meio que esquecida. Eu fui mãe muito cedo, fui avó muito cedo, fui mãe com 18 anos, avó com 35. Então, eu estudei o tempo todo criando filho, criando neto. Com 25 anos eu conheci o Renê, né, meu esposo, e aí a gente está junto há 35 anos. Ele me ajudou a criar a Amanda, me ajudou a criar, né, nós criamos a Maria Antônia. Quando em 2000, eu perdi uma criança em 2004, aí fiz um tratamento, em 2006 eu ganhei a Ana Fernanda, e a Ana Fernanda foi ali, na montagem da associação. Maria Antônia pequenininha, Maria Antônia participou do grupo de poesia Eu Amo Ler, Ana Fernanda também participou do grupo de poesia Eu Amo Ler, e em 2008 chega a Júlia, a minha neta mais nova. No último ano do grupo de poesia, a Ana Fernanda e a Júlia participaram, as duas, a filha e a neta. Aí eu fui morar em Meaípe, que Meaípe é uma localidade, né, que pertence a Guarapari. E a gente ficou 8 meses lá, eu e o Renê, mas a gente descansou muito. E a gente ficou 8 meses assim, recluso, sem nada. Aí depois de 8 meses eu comecei a trabalhar numa escola particular em Guarapari. Mas eu me desvencilhei do Rotary, mas a associação não. E nesse meio tempo, em 2015, na associação, chegou a Laila, a professora de teatro. E aí ela morou com a minha mãe e ela que criou a Companhia Varal. E a Companhia Varal foi a que segurou a Associação Cultural Caminho da Serra. Porque a minha sobrinha, que ficou morando junto com a minha mãe quando eu fui embora, ela que era a coordenadora da associação. Então ela se voltou para o teatro, né, para a Companhia Varal, e foi aquele boom da Companhia Varal, que esse ano completa 10 anos, né? Lá de Guarapari a gente continuou sendo sócio, a gente continuou dando apoio,
mas fora da direção, né? Quando veio a pandemia, a associação ela quase fechou, porque foi muito difícil. E aí a gente vinha e voltava todo mês. Quando a Ana Fernanda já estava com 16 anos, mais ou menos, aí eu falei, acho que está na hora da gente voltar a integrar a coordenação da associação. E aí eu venho para cá, sempre, todo mês, pelo menos, eu passo uma semana aqui, tentando fazer, né, projetos, desenvolver projetos. Consigo, a Associação Cultural completa 18 anos, né? Então, ela está madura. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido, sabe, passar para as pessoas o que eu acredito, que nós, da Associação Cultural Caminho da Serra, acreditamos. Que a cultura é feita aos pouquinhos, entendeu? Ela é grandiosa pela constância, não pelo boom. E cada época vem um nicho cultural, né, interessante. A associação já teve a da dança, a época da dança, da biblioteca, já teve a época da poesia, tá, do teatro, né? A gente voltou com o artesanato também, com o grupo de artesanato que já foi fortíssimo. Uma cidade, ela não pode ficar só em uma vertente. E acho que Lima Duarte está indo no bom caminho. A gente precisa de mais investimento na cultura, apesar de já ter melhorado. A gente sempre teve ajuda da administração que estava lá, mas a gente também nunca foi dependente deles. A gente sempre trilhou nosso caminho. E isso eu acho que é muito importante. Grupo fechado não é legal. A gente já levou algumas pancadas, que é normal também. Porque para uma associação ser valiosa, ela tem que estar aberta para altos e baixos. Né? Não dá para, a gente só vai ficar quando tiver bem. Não, tem época que a gente está mesmo, sabe, decadente, a gente está para baixo, também para que venha uma nova geração e floresça. O ano passado a gente fez o documentário sobre o Caminho da Serra. Esse ano a gente vai reativar a editora Caminho da Serra. E o ano que vem, o meu projeto, se Deus, né, na graça de Deus, eu tiver ainda saúde, tudo isso, a gente montar a Academia Lima Duartina de Letras, História e Artes. Porque eu acho que a gente tem que deixar tudo para a história. Lima Duarte é um dos municípios mais antigos de Minas Gerais. Então eu vou pegar esse gancho aqui agora, de Lima Duarte ser antigo. Então tá, então vou pegar. Aí em 2019 minha mãe faleceu. E aí eu herdei esse sítio, juntamente com meu irmão, mas que agora vai ser só meu. E aí, quando eu pisei aqui, eu falei assim, esse aqui tem história. E eu acho que aqui era uma capitania hereditária. Eu não cheguei ainda nesse ponto, sabe? E o que acontece aqui? Aqui tinha os fazendeiros, né? Aqui era a terra dos duques. Os duques, Lima Duarte foi criada pelos duques e pelos Delgado, né? Essas duas famílias. Delgado é espanhol, mais duque é português. Mas eles vieram como dois espanhóis, né? E aí eles que foram desenvolvendo aqui, eu acredito que aqui tem sido uma capitania, porque tem duque de Juiz de Fora ali, mais ou menos, e em Valadares, até Valença. Então, acho que é umas terras que foram dadas a eles, porque é muito duque, né, naquela região. Os delgados ficam mais pro lado de cá, né? Mais pro lado... Juiz de Fora tem também, mas é o oposto de onde tem os duques, são os delgados. E aí eu vim aqui pro sítio do vovô Zezé, né? Aqui era a estrada dos polícia, que eles falavam dos polícia, que era porque como começou a passar o contrabando por aqui,
Então o rei manda ter tipo um batalhão aqui. E foi um lugar que tinha muitos fazendeiros bem abastados. Por isso que quando Olaria sai para virar cidade, tem esse dente, né, que São Domingos pertence a Lima Duarte, porque pela lógica São Domingos, Rosa Gomes tinha que pertencer a Olaria, mas pertence a Lima Duarte. E aí esses fazendeiros, por que Lima Duarte não quis abrir mão deles? Porque eram eles que ajudavam na Santa Casa, ajudavam no albergue, ajudavam nesses projetos sociais. E aqui, né, esses grandes fazendeiros ficaram aqui, essa terra estava aqui parada, porque a família dele, os irmãos, escolheram lá no Sumidouro, onde é a subida que vai para o parque agora da Serra Negra. Ali, a Serra Negra era do meu avô, Atahualpa Duque. Lá onde é o parque, era onde ele chamava invernada, onde ele levava o gado dele. Então, essas terras aqui, né, Duque era dono de quase tudo. Quando eu herdo, o que eu fiz? Eu pego, quando eu herdei, eu peguei e falei, não, eu quero que a casa fique igual a que eu herdei. Eu não vou mudar nada, enquanto eu puder eu não vou herdar, eu não vou mudar. Tem umas coisas muito peculiares da minha mãe, que a minha mãe ela adorava fazer reuso das coisas, então eu deixo ali, continua. E aí eu percebo que aqui é uma rota que passa muita gente, tanto de bike quanto de moto, de carro, passa muita gente. E aí eu falei, gente, aqui tem um potencial turístico muito bacana. Nessa parte do turismo, eu não tinha ainda assim me focado, né? Porque eu sempre me foquei na cultura. Então, o turismo não era ainda minha praia, porque na praia é sazonal. Aqui não, aqui é o ano todo. E aí o que aconteceu? Eu participei de um seminário de turismo rural que a Emater fez. E aí lá surgiu a ideia. Eu apresentei para eles, né, como que formou a Rota da Ferradura, lá no Espírito Santo. E aí eles gostaram e a gente teve a ideia de montar a nossa rota aqui. E tem um ano só, que a gente fez a primeira reunião aqui no sítio do Vovô Zezé, eu, o Hélio, a Roberta da Emater, o Júlio da Emater e a Maria do Dimas, né, que tem um restaurante, que hoje deve ter aproximadamente umas 70 pessoas envolvidas, né, são 3 comunidades, a comunidade de Cachoeira de São Bento, a comunidade de Rosa Gomes e a comunidade do Souza. Por quê? Por que chama Rota Ferrovia da Bocaina? Porque aqui passaria uma estrada de ferro, que não aconteceu, né, que começa no início do século passado, mas foi aproximadamente entre as décadas de 50 e 70 que ela ficou aqui, não, antes das 70. Final da década de 60 ela acaba, e aí o que acontece? Tem uns cortes maravilhosos nessa estrada, que as pessoas ficam encantadas. Então, quer dizer, a gente já tem um apelo da natureza, o caminho é lindo, a gente tem algumas cachoeiras, a gente tem alguns restaurantes, e aí a gente começa, voltando lá na Cachoeira de São Bento, começa, na verdade, no Cebola, que tem um comércio lá, né, uma lanchonete, vem para Cachoeira de São Bento, Rosa Gomes e lá no Souza. Igual o meu projeto agora é a construção de um glamping, uma mata que eu tenho aqui ao lado, para a pessoa ficar dentro da mata, sabe, bem em contato com a natureza, mas se ela pegar a bike, ela anda tipo 1 quilômetro, ela está num restaurante. Então, se quiser comer uma pizza, anda mais um pouquinho, tá ali em Olaria, tem. E aí, a pessoa, para ela ter essa paz que a gente tem aqui, mas ter, ao mesmo tempo, ser bem atendido. Então, a gente vai fazer os folders agora os folders,
o documentário, que deve sair até julho, e a gente deve abrir a rota oficialmente até setembro, outubro, se tudo der certo. Um dia que vai ter cavalgada, um dia vai ter um passeio de bike e outro de caminhada. E aí as pessoas vão conhecendo o que tem na rota. Então, quer dizer, a nossa rota, em um ano, ela praticamente já vai ser inaugurada. E eu acredito que vai ser um diferencial para essa região. Entendeu? Porque o que a gente quer? A gente quer, sim, começar a fomentar o turismo aqui, porque por que é Bocaina? Porque aqui nós estamos no meio de duas serras. A gente tem de um lado a Serra de Bitipoca e do outro lado a Serra Negra. E a gente vai estar no meio. E a gente quer um turismo como? Um turismo mesmo rural, do produtor que mora naquele lugar, que mora na comunidade. A gente não quer exportar um turismo. A gente quer que a pessoa venha e que ela ande por aqui e vá conhecendo o que tem, de uma forma bem bucólica, sabe? Sem aquele turismo nervoso de você tem que comprar, você tem que fazer. Não, ela vem passear na natureza e se ela quiser parar e andar no caminho, ela consegue. Se ela quiser almoçar, ela almoça. Quiser tomar um café em algum lugar, ela toma. Então a gente quer um turismo e que ele comece devagar, sabe? Pode ser que daqui a 10 anos bombe, ou pode ser que daqui a 10 anos continue do jeito que está. Mas ele existe, entendeu? Aí eu acho que a nossa rota vai ser, e para mim vai ser um orgulho. Porque, assim, eu estou reverenciando meus antepassados, entendeu? E projetando para os meus descendentes deixar uma coisa legal.